Olá pessoal, como prometido, hoje temos um novo vídeo em português e desta vez vamos ler sobre um tema muito especial e é sobre ouro, em específico o ouro dos Incas. Então, vamos começar. Aqui temos o ouro dos Incas. Como Pizarro conseguiu o tesouro da Atahualpa. Em 1524, Pizarro partiu do Panamá para conquistar o reino de Biru. Depois de derrotar o líder Inca, reuniu o maior tesouro de ouro da história da América. E a pintura é Lenda Áurea. Um cacique do What? Um cacique do Istmo do Panamá panquiático entrega a Núñez de Balboa as peças de ouro que os espanhóis reclamavam. Gravura de Theodore de Bry para uma história de descoberta da América elaborada por G. Benzoni, 1594. Então a pintura aqui é dessa situação toda que acabamos de ler. Por que que eu queria ler sobre esse tema? Eu gosto muito da história, da mitologia dos Incas, dos Aztecas. Recentemente também tenho visto vários documentários sobre as cidades ainda perdidas por lá, nas selvas. Mas, entretanto, também estou a seguir, enfim, eu e com as minhas tangentes. Eu gosto muito de ver assim vídeos alheios no YouTube e um dos canais que eu vejo chama-se Itchy Boots. É uma senhora holandesa que anda de mota pelo mundo. Eu gosto muito dos vídeos dela, obviamente que ela tem muitos, mas ela tem temporadas, tipo, ela vai da Europa, da Holanda, agora vai até o Japão. A última vez que vi o vídeo dela, ela estava na Mongólia, então está quase. Mas ela tem várias outras temporadas em que ela vai da Argentina, da Patagónia até o Alasca, que é a última temporada que eu vi. Então, durante essa temporada, ela passa pelos lugares, lá está, dos Incas, dos Aztecas e não sei se ela passou em algum lugar de Maias, mas de qualquer forma isso acendeu um pouco a minha curiosidade ainda mais. Então eu encontrei este capítulo aqui nas minhas várias revistas de National Geographic, de Saber Mais e tudo isso, e encontrei este tema e decidi ler agora. 5 minutos só para introduzir o tema. No entretanto também passou um avião, então vai ser mais curto para vocês, tá? Mas vamos lá. Aqui temos América do Sul e o ouro roubado. Quando Cristóvão Colombo regressou da primeira viagem à América com notícias de mulheres e homens decorados com artefatos de ouro, desencadeou-se uma febre de ouro que percorreria toda a história de exploração e conquista do continente americano pelos espanhóis. A obsessão pelos metais preciosos gerou, contudo, erros e frustrações constantes, já que a realidade desmentia a imaginação dos conquistadores.
Hernán Cortés, por exemplo, no final da conquista do México azteca, obteve um tesouro de ouro, prata e pedras preciosas, valorizado em 2.000 milhões de pesos. Mas nunca mais se voltou a encontrar ouro ou prata em terras mexicanas, até que, uma vez criado o vice-reinado de Nova Espanha, se deu início à exploração de minas em diferentes locais. Já antes da campanha de Cortés, a busca de ouro dirigia-se para os territórios equinociais, que, segundo as lendas da época, seriam ricos em ouro. Os exploradores da terra firme, a designação do território do istmo do Panamá e do norte da Colômbia e de Venezuela, receberam notícias de que existiam ali abundantes jazidas auríferas. As palavras caras dessas revistas, meu Deus, só me irrita. Enfim, mas aqui temos a cronologia da pista de ouro. 1531, desde janeiro que Pizarro, não sei, em 180 homens percorrem a costa do Equador. Ali ouvem falar pela primeira vez de Cusco, a capital inca. 1532, Atahualpa, em guerra com Huáscar, convida Pizarro para Cajamarca, pensando que o derrotaria com o seu exército de 5.000 guerreiros. Claro, e os espanhóis chegaram lá com as doenças deles, eu nem vou dizer o quê. Em 1533, Atahualpa é capturado pelos espanhóis. O ouro recolhido para o seu resgate é fundido, mas não evita a morte do Inca. 1535, Pizarro auxilia Diego de Almagro a organizar uma expedição ao Chile em busca de riquezas, mas não encontra tesouros. 1538, no dia 26 de abril, inicia-se a Batalha das Salinas, na qual Gonzalo e Hernando Pizarro vencem Almagro, depois executado. Então, mas eles não estavam a trabalhar junto? Competição. 1541. Em 26 de junho, na sua casa de Lima, Francisco Pizarro é assassinado pelo filho de Diego de Almagro e pelos seus cúmplices. Opa! Temos aqui uma casa possivelmente referente a esta situação, mas não se sabe. E a legenda do mapa aqui é Os Senhores dos Andes. No mapa contíguo aprecia-se a vasta extensão do Império Inca, ou Tahuantinsuyo, que incluiu as regiões de Equador a atual Santiago do Chile. Então era tudo aquilo. O templo do Deus Sol. Em Cusco, a capital do Império Inca, erguia-se o Coricancha, um templo enorme consagrado ao Sol. Depois da conquista, construiu-se por cima dele o convento de São Domingos. Quem é que está surpreendido? Eu não, com certeza. Mas Cusco é ali assim. Naquele quadradinho. Lá está, num desses vídeos que a senhora holandesa que eu falei fez, ela foi na cidade e viu a tal montanha que tem
a igreja por cima. É uma montanha porque por baixo supostamente tem uma pirâmide. Mas talvez até esteja a confundir as coisas. Mas eu acho que sim. Ou talvez é em México. Bem, não interessa. Mas a igreja foi construída por cima do templo dos Incas. De facto, a zona do Istmo receberia o nome de Castela de Ouro, mas nas expedições como as que conduziram até as margens do rio Darien, entre as atuais repúblicas de Colômbia e de Panamá, os espanhóis não encontraram o precioso metal. Só indígenas que os matavam com flechas envenenadas. Bem feitos. Em 1513, Vasco Núñez de Balboa descobriu o Mar do Sul, mais tarde renomeado como Oceano Pacífico, abrindo uma nova rota de exploração e busca de metais preciosos. O próprio Núñez de Balboa teve uma experiência animadora ao percorrer o litoral meridional do Istmo. Quando negociava tréguas com uma comunidade local, os coraços ou chefes entregaram-lhe pequenos tesouros. Quando o explorador regressou a Santa Maria, já reunirá mais de 2.000 peças. Nas expedições posteriores pelo mesmo litoral, realizadas entre 1515 e 1517, acumulou mais de 30.000 peças de ouro. Foram igualmente encontradas grandes quantidades nas incursões pelo Golfo de São Miguel e na ilha de Tararaqui, no arquipélago das Pérolas. Não é de estranhar por isso que os espanhóis acreditassem que estavam finalmente na pista do metal precioso. A ganância é sempre muito feio, mas neste caso, imaginem-se nessa situação. Eu detesto as descobertas. Agora vou virar todos os meus apoiantes de Portugal, talvez contra mim, mas eu detesto as descobertas, tá? Ninguém descobriu nada. Ninguém descobriu nada. Já havia gente lá. Talvez impérios com comportamentos melhores que a Europa nessa altura tinha. Especialmente, lá está, sob o domínio cristão. Mas, claro, tem que ser visto de uma forma positiva. Cada vez mais é colocado num ponto negativo. Cada vez menos o pessoal, lá está, espanhol, português, se orgulha das descobertas feitas, porque no fundo não foram descobertas. Vocês não descobriram nada. Vocês descobriram sim um continente, ok? Para vocês, porque já se sabe também que os chineses já lá estiveram, os vikings também já lá estiveram antes de vocês, mas nem vamos por aí. Já lá tinha gente, essa gente tinha os impérios deles, tinha os povos deles, tinha as tribos deles, não interessa. Tinha cidades enormes, tinha cultura, tinha tradições, tinha mitologia, tinha deuses diferentes, tudo diferente. Para mim é uma das piores coisas que aconteceu com a humanidade, historicamente, porque se não fossem os descobridores ou os conquistadores, whatever, o que vocês queiram chamá-los, esse mundo poderia ter sido um mundo diferente, mas não foi. Não foi porque, obviamente, os espanhóis, os portugueses, os ingleses, na parte da América do Norte, chegaram ali e, bem, isto é nosso, porque nós descobrimos whatever. Sim, pronto.
E, obviamente, no caso dos espanhóis e dos portugueses, tudo veio com a ideia que, oh meu Deus, nós estamos aqui a trazer a cruz, estamos a fazer um benefício para esta gente selvagem que está aqui sei lá. É um tema difícil para mim, mas enfim, obviamente eles eram contra os deuses dos impérios e dos povos que viviam ali nas Américas e, claro, cruz acima de tudo. Colocaram uma cruz naquilo e ponto final. Obviamente, como eu já mencionei várias vezes, os europeus trouxeram um monte de doenças novas com eles, que esse pessoal pobre das Américas não tinha imunidade. Além disso, simplesmente matavam as pessoas. Enfim, muita gente morreu por causa das doenças só. Além disso, matavam as pessoas que não queriam seguir a religião deles ou enfim. E para além da situação toda, obviamente, eu acredito que a notícia foi-se propagando, que obviamente esses conquistadores chegaram e começaram a matar pessoas, né? Cidades inteiras morriam por causa de doenças novas. E seguindo assim, o pessoal começou a oferecer, e acho que também era tradição oferecer alguma coisa a alguém, alguma visita. É por causa disso que eles davam coisas valiosas que tinham, né? Tipo, além do medo que alguém novo chegou aqui, pelo que só viu é alguém preguiçoso, preguiçoso sim, mas perigoso também. E nesse sentido foi uma cadeia que desencadeou esse efeito de entregar as coisas. Como disse aqui, eles vieram uma vez, coletaram o ouro, vieram outra vez porque, oh meu Deus, eles devem ter mais ouro. Tipo, gente. Mas enfim, né? Tipo, a uma dada altura, os espanhóis e os portugueses realmente tinham um monte de dinheiro. Tinham um monte de dinheiro que eles roubaram a esses povos e, enfim, foi um completo desastre que, na minha opinião, é imperdoável. É imperdoável e das maiores atrocidades que aconteceu na história humana. Ninguém pode convencer do contrário. Tem algumas realmente localidades, partes das Américas, não tanto a América do Norte, porque aquilo é uma desgraça total, mas a América do Sul, que realmente preservou um pouco mais desse aspecto das pessoas de lá, que foram realmente sortudos, mas obviamente não na parte das tradições, porque os idiomas, as tradições, as religiões, os deuses, a mitologia, tudo se foi perdendo aos poucos. Enfim, eu devia, mas é continuar a ler, tá? É aquilo que eu vou fazer. Atrás da pista de Biru. Durante as expedições pela costa do Mar do Sul, os indígenas contaram aos espanhóis que mais ao sul existia um reino muito rico. A ideia de o atingir ficou latente, mas a sua existência só se evidenciou em 1523, quando Pascal de Andagoya empreendeu uma expedição pela costa meridional do Panamá, que o levou a descobrir e a pacificar um reino rico chamado Beru. Pacificar. Ok. A oeste da atual Colômbia.
Ao regressar ao Panamá, a sua aventura chegou aos ouvidos de um conquistador veterano que na altura levava uma vida confortável na colónia centro-americana, graças a negócios com comunidades indígenas e a vários negócios mineiros, mas que ainda não cumpria todos os seus sonhos de glória. Francisco Pizarro não teve qualquer dúvida em deixar para trás os seus bens e lançou-se à conquista daquele fabuloso reino. Tem aqui um mapa. O rio do Amazonas está ali em grande. Pelo menos aquilo que eu... Exato. No dia 24 de novembro de 1524, Pizarro partiu em busca do reino de Biru, com 112 espanhóis e alguns indígenas nicaragüenses. A primeira fase da exploração ao longo do Mar do Sul prolongou-se durante quase 4 anos. Em 1527, quando tinham alcançado a Ilha do Galo, no território da atual Colômbia, os acompanhantes de Pizarro, vendo que Biru não aparecia e que muitos já tinham morrido, amotinaram-se e regressaram ao Panamá. Pizarro prosseguiu com 13 homens até chegar à cidade de Tumbes, já em território peruano. Continuou junto da costa e encontrou outros povoados, o que o convenceu ainda mais que já chegara ao reino do qual os nativos tanto falavam. A caça de tesouros no Istmo. Em 1516, Gonçalo de Badajoz, levou a cabo uma incursão para procurar ouro no Istmo do Panamá. A pedido do governador Pedro Arias da Vila, Badajoz atravessou o istmo até El Cheri, na costa do Pacífico, e dali alcançou para o oeste até Natá. Os indígenas evitaram contatos com ele e, quando um chefe chamado Quiitatarra recebeu uma mensagem dos espanhóis, enviou-lhe como resposta 11 castelhanos, pesos de um bom ouro. 11 castelhanos, pesos de bom ouro, e pediu-lhe que se fosse embora porque não desejava vê-los. O ouro, ok. Então, enviou um dinheiro e disse, olha, e pediu-lhes que se fosse embora porque não os desejava ver. Ao ver o ouro, Badajoz ameaçou o Quiitatarra com guerra se não fosse ao seu encontro. Em consequência, surgiram várias escaramuças, numa das quais os indígenas queimaram uma choça onde os espanhóis tinham todo o ouro já arrecadado até lá, mais de 50 pesos. Nesse ponto decidiu regressar ao Panamá para informar as autoridades e pedir ajuda com o objetivo de colonizar esses territórios. Contudo, não o prosseguiu. No início de 1529, viajou para a Espanha, onde o imperador Carlos V financiou o projeto. Após a assinatura das capitulações com Imperatriz Isabel, a esposa do monarca, Pizarro regressou ao Panamá para se lançar na campanha, agora não só de exploração, mas também de conquista. Mas quem é que é o monarca espanhol para lhe dar direito a fazer a conquista? Tipo, quem és tu lá nas Américas para dar o... Enfim, nenhum deles era ninguém. Ódio. A partir de 31 de janeiro de 1531, Pizarro e os seus 180 homens percorreram a costa norte do atual Equador. Ao chegar a Tumbes, constataram que a cidade fora destruída e que os seus habitantes tinham fugido.
Porém, um homem que ainda ali permanecia pediu-lhes que não saqueassem a sua casa e, através dos intérpretes locais, contou que conhecia uma grande cidade muito povoada na qual existiam mansões chapeadas a ouro. Era Cusco, a capital de Tahuantinsuyo, o reino dos Incas, e mesmo que Andagoya designará por Biru. Ao ouvir o relato, Pissarro ordenou a continuação da viagem. A queda de Atahualpa. O Inca já sabia da chegada dos estrangeiros e, ao verificar que eram escassos e que o seu exército dispunha de 5.000 guerreiros, acreditou que os poderia vencer facilmente, pelo que os convidou para Cajamarca. Contudo, no dia 16 de novembro de 1532, foi derrotado pelos hostes espanhóis e pelos aliados indígenas e foi aprisionado. Segundo o cronista Agostinho de Zaraté, Pissarro atribuiu a vitória à intervenção divina. Dou graças a Deus, Nosso Senhor e todos os senhores. As devemos dar por tão grande milagre. Opa, a sério, que ódio! Nesse mesmo dia, levou o Inca para a sua mansão e convidou-o para jantar. Em seguida, ordenou que o conduzissem a um aposento e permitiu-lhe que se movesse com total liberdade dentro do recinto, sendo unicamente vigiado no exterior para sua segurança. Mas Atahualpa não estava tranquilo. Temia que o matasse, assim que soubessem também o que o seu irmão, o Huáscar, sucessor do trono de Tahuantinsuyo, fora aprisionado. Como tal, na manhã seguinte fez uma proposta ao Pissarro, com a qual saciaria a sede de riquezas do conquistador. Assegurou-lhe que, se conseguisse garantir a sua vida, num prazo de 40 dias, encheria de ouro e prata 2 aposentos como aquele em que se encontravam, até onde as mãos alcançassem com o corpo esticado. O governador aceitou. Um escrivão redigiu um acordo e Atahualpa enviou os seus homens para recolherem o ouro e a prata prometida. Cumpridos a ordem do Inca, pouco depois começou a chegar ao acampamento uma enorme quantidade de peças de ouro e prata. Muitas eram cântaros, panelas grandes e outros recipientes, alguns dos quais avaliados mais de 50.000 a 60.000 peços, bem como diversas peças de orvesaria. E aqui tem uma imagem, provavelmente a mostrar a chegada do ouro. Acho que não. Acho que é o resultado final, porque é alguém morto ali que está a ser exibido. Never mind. Tem aqui um excerto à parte, saque milionário. A contabilidade precisa dos conquistadores espanhóis permite apurar ao certo o valor total do tesouro entregue por Atahualpa a Pissarro. 1.326.539 peços. Deve-se lembrar que naquela época o ouro era medido em castelhanos ou peços de ouro, ou seja, cada moeda dessas era uma moeda de ouro. Uma unidade que equivalia a 1/6 parte de uma onça. Portanto, o tesouro de Atahualpa pesava 221.089 onças de peso de ouro, mais de 6 toneladas, oh my god, mais de 6 toneladas de ouro. Uau! Tudo isso só em 40 dias. Olhando para a cotação atual do ouro, o saque equivaleria a mais de 300 milhões de euros. Pensava que era mais.
Com o colapso do Império Inca e o saque dos seus tesouros, o interesse do território peruano renasceria com a descoberta, em 1545, nas minas de prata de Potosí, que durante um século abasteceram as finanças da coroa espanhola. Temos aqui uma imagem de uma cidade, provavelmente, dos Incas. A fortaleza de Pisac. Esta impressionante construção a 30 km de Cusco revela no alto de uma colina o Vale Sagrado dos Incas. Segundo os especialistas, trata-se de uma quinta real pertencente ao Inca Pachacutec, constituída por plataformas agrícolas, aquedutos e estruturas domésticas e cerimoniais. Então, tudo isso pertencia a uma pessoa só. Realmente não é estranho, porque nós sabemos que os Incas eram ricos, mas mesmo assim acho que nunca imaginava que só de pensar, tipo, imagina, só um imperador que conseguiu em 40 dias acumular 3 toneladas de ouro. Imaginem só o valor do dinheiro que isso não era na altura. Porque hoje em dia, tipo, quando uma pessoa, com todos os bilionários, né, que andam por aí agora, uma pessoa ouve 3 milhões e nem aquece, nem arrefece, né? Mas, na minha opinião, na altura, isso era muito, muito dinheiro. Possivelmente mais dinheiro que essa gente alguma vez viu, né? Mas vamos continuar para ver como essa história se resolveu. Não vai ser surpresa nenhuma, mas vamos continuar. No entanto, decorridos os 40 dias, o recinto ainda não estavam cheios até a linha assinalada. Os soldados acreditavam que o Inca os enganará e começaram a conspirar contra ele. Ao saber disto, Atahualpa explicou a Pizarro que os metais demoravam porque a distância era grande entre a cidade e Pachacamac, Cusco e Quinto, de onde vinham, e pediu-lhe que mandasse alguns homens pelas várias rotas para comprovar que estavam a caminho. Pizarro enviou o irmão Hernando para Pachacamac e vários capitães para Cusco. No dia 23 de maio de 1533, um dos capitães enviados a Cusco regressou e explicou que a cidade era tão grande como lhes havia sido dito e que esta possuía riquezas imensas. Tinham encontrado 2 casas chapeadas de ouro, segundo a versão oficial, na qual os vencedores procuraram acentuar os seus êxitos. O emissário explicava que os seus 2 companheiros estavam a transferir todas as placas e mais um carregamento de ouro que fora entregue pelo curaca de Jaujá. Era tudo transportado por 2 grupos de 4 indígenas que levavam o carregamento às costas em padiolas. Como o peso era imenso, demorariam 1 mês a chegar. 2 dias mais tarde, chegou Hernando Pizarro com 27 carregamentos de ouro e 2.000 marcos de prata. Péssima ideia. Agora eles já sabem, né, que deve ter muito ouro nessa cidade grande. A divisão do saque. Os espanhóis e os seus aliados indígenas tinham motivos para se sentirem satisfeitos. A sua ambição obtivera um imenso saque. No entanto, sabiam que a qualquer momento poderiam ser aniquilados pelo exército que os capitães dos Incas preparavam para os libertar.
Por isso, no dia 14 de abril, sentiram grande alegria ao verem Diego de Almagro chegar com um grande grupo de homens recrutados no Panamá e na Nicarágua. Uma inestimável ajuda para enfrentar tantos inimigos. Vocês que são os inimigos, tá? Vocês são os mais da fita. Ai. Quer dizer, os espanhóis, né? Não vocês. Vocês ali do outro lado da tela são amiguinhos. Além disso, as salas continuavam a encher até a marca assinalada. O Inca insistia que o ouro vinha a caminho, mas os soldados não acreditavam. Neste compasso de espera, o ambiente tornava-se cada vez mais tenso. Os espanhóis sabiam que se fossem atacados pelo exército de Quisquis, o capitão de Atahualpa, teriam poucas possibilidades de se salvarem. Perante tal situação, seguindo o cronista Lopes de Caravantes, os homens de Pissarro queriam que lhes fosse dado o seu quinhão de tesouro, enquanto os recém-chegados, com Almagro, cheios de inveja dos resultados de uma conquista na qual não tinham participado, também queriam o saque que lhes correspondia. Por fim, Pissarro decidiu ouvir as reivindicações dos seus homens e iniciou a marcha para Cusco. No dia 17 de junho, ordenou a fundação e o contraste de todo o ouro e prata recolhidos para se proceder à divisão, o que se fez segundo as normas do direito da guerra castelhano. Depois de separar o que correspondia a Carlos V, o quinto real, ou 264.859 pesos, a quantidade restante foi distribuída entre os 168 homens que tinham participado na captura do Inca, segundo os seus méritos. Assim, ao senhor governador, isto é, Pissarro, pela sua pessoa, línguas e cavalos, correspondiam 2.350 marcos de prata e 31.800 peços de ouro. A Hernando de Soto, 624 marcos de prata e 17.700 peços de ouro. A Juan Pissarro, tem um outro ainda, 407 marcos de prata e 11.100 pesos de ouro. Pesos? Opa, sério. E Gonzalo Pissarro, opa, ok, juntaram a família toda de Pissarros ali. 384 marcos de prata e 9.909 pesos de ouro. A Martin de... Oh my god, ok, pronto, tá. Vou escapar para a frente. Diego de Almagro e os seus homens não tiveram direito a participar na divisão do tesouro e foram-lhes entregues unicamente 20.000 pesos para cobrir parte das suas necessidades. Como não ficaram satisfeitos, Pissarro ajudou-os a organizar 2 anos mais tarde uma expedição aos territórios de Chile, onde se dizia que existiam grandes riquezas, mas a expedição só encontrou paisagens áridas e a morte por inanição. Tem aqui uma pintura chamada Saque no Templo. Uma pintura e um desenho, digo eu, com os nervos. Hernando Pissarro supervisiona a transferência dos tesouros do Templo de Pachamac, uma gravura da história da conquista da América escrita por Antônio de Herrera. Muito bonito, né? Roubar ouro de um templo onde as pessoas iam venerar os deuses deles. Eu gostava de ver como é que a igreja ia reagir se alguém decidisse ir ao Vaticano e roubar a qualquer um dos locais ali. A Basílica, a
a livraria que eles têm ou a biblioteca. Queria ver. No dia 17 de julho de 1533, o escrivão Pedro Sancho de la Hoz escreveu sobre o montante total fundido, 1.326.539 pesos de bom ouro. É sobre a repartição. No dia seguinte, Pizarro emitiu um auto proclamando na praça de Cajamarca, ao som de trombetas, pelo qual o Inca, por ter cumprido a sua parte do pacto, ficava livre e sem qualquer obrigação de continuar a entregar ouro e prata. Porém, no mesmo auto, anunciava-se que o monarca continuaria prisioneiro como medida de segurança até chegarem mais membros para os hostes de conquista. Poucos dias mais tarde, quando parecia que Quisquis se aproximava cada vez mais de Cajamarca com os seus 50.000 guerreiros, os espanhóis decidiram que só se salvaria se Atahualpa morresse. Submetido a julgamento, este foi condenado à morte e executado no dia 26 de julho de 1533, ou seja, só durou desde o dia 17 de julho até dia 26 de julho. Menos de 10 dias. Esse acordo, essa fachada de acordo só existiu menos de 9 dias. Eu não estou surpreendida, obviamente que já suspeitava que ele ia ser morto, mas se eu tivesse naquela situação, sabendo que talvez ele pensava que, porque eu não ia acreditar na boa palavra dessa gente. Eu não ia acreditar na boa palavra de ninguém. Isso já é a natureza minha. Tipo, tu ali ou aqui, olha, assim que nós estamos bem, separadinhos. Mas nessa situação eu acho que eu não ia mandar o pessoal recolher o ouro, porque era inútil. Eu acho que eu já ia saber que é assim, ou alguém me ia salvar como imperador, né, dos Incas, ou o meu exército me ia salvar, ou eles me iam matar. Ponto. Não tinha outras soluções. E, no caso, ele deu-se o trabalho de fazer um acordo com os espanhóis. Os espanhóis tiveram a vida boa, né, de ter o ouro e a prata chegarem a eles sem qualquer dificuldade. Além disso, depois de receber o ouro, mataram o imperador e provavelmente ainda foram atrás das outras cidades, né, porque os Incas foram conquistados. Mas, enfim, obviamente, talvez não era de natureza de, sei lá, eu nem sei, mas se eu estivesse naquele lugar, eu não ia dar ouro para ninguém. Meu, vai buscar se quiseres. O que aconteceu com o tesouro dos Incas? Após a divisão do tesouro de Atahualpa, Cajamarca transformou-se durante algum tempo numa terra de promessas. Que promessas? Promessas prometidas, promessas quebradas. Pelo menos para os espanhóis, claro. O ouro e a prata corriam por todo lado, dado que os espanhóis preferiam consumir os escassos produtos da sua terra natal que chegavam, estes eram pagos a peso de ouro. Meu, vocês vão comer, sei lá, o bacalhau que chegou da Espanha, ou jamón que chegou da Espanha, foi um mau exemplo, não interessa. O jamón que chegou da Espanha teve que viajar não sei quanto tempo pelo mar, com os ratos, naqueles navios, preferiam comer isso do que os frutos e os legumes de lá. Opa, a sério, é o cúmulo da burrice. Francisco de Jerez
contava que um cavalo valia 3.500 pesos, uma garrafa de vinho 40 pesos, o mesmo que um par de calças, oh meu Deus, e uma capa 100 pesos. As dívidas eram pagas a granel, com pedaços de ouro, sem qualquer pesagem. Alguns soldados pediram autorização para regressar à Espanha e iniciar uma nova vida com o apoio do ouro peruano, mas a maioria usou para construir casas e criar negócios nas novas cidades, entretanto fundadas. Paralelamente, levou-se a cabo transferência da parte do tesouro reservada à coroa. Essa emissão ficou a cargo de Hernando Pizarro, que chegou a Sevilha com este carregamento no dia 14 de janeiro de 1534. As peças de ouro e prata seguiam embaladas em caixotes de madeira e eram tantas que os operários da casa de contratação necessitavam de um dia inteiro para descarregá-las e empilhá-las nas carroças que deveriam ser conduzidas à parte posterior do alcaçar, onde se encontrava o depósito real. Durante vários dias, os sevilhanos pasmaram com aqueles curiosos e grandes objetos de ouro, entre os quais havia um grande cadeirão e uma estátua de uma criança, possivelmente o símbolo da divindade solar da alvorada. Estas autênticas obras de arte não foram avaliadas como tal e ao cabo de um mês foram fundidas. O capital daqui resultante foi enviado ao imperador, que entregou uma parte aos banqueiros alemães como pagamento das suas dívidas e dedicou o restante a financiar os gastos da guerra que então mantinha na Turquia com Solimão, o Magnífico. Eu acho que já vi alguns documentários que falaram que, lá está, em Espanha juntou um dinheirinho que tinha para fazer a conquista ou os descobrimentos, porque eles estavam numa dívida enorme com outros países e pessoal que era rico, que tinha dinheiro na altura, e por causa disso que decidiram, temos que fazer alguma coisa. Entretanto, veio um rumor que tinha terras além do Atlântico e que essas terras tinham coisas para roubar. Mas, para finalizar, vamos ver aqui as coisas que tinha para roubar. O ouro inca. O ouro era um elemento fundamental na cosmovisão inca. Estes consideravam que um metal precioso surgia do suor do sol e estava relacionado com o poder masculino, sobretudo com o do Inca, o filho do sol. E aqui a máscara que representa o Deus Sol vem da região de Tolita, no Equador, Museu do Banco Central, Quinto. Bem, afinal, esse não foi o ouro roubado, foi aquele que sobrou. Engraçado. Aqui temos duas figuras. Esta figurinha de ouro que representa um orajón, nome dado aos nobres incas, coleção Larrey A, Museu da América, Madrid. Ok? Figura de um nobre. E a outra figura masculina de ouro. Este metal relacionava-se com os homens e a prata com as mulheres. Museu Histórico Regional de Cusco. Outra figura. Aqui tem um queró, trabalho com ouro repuxado.
Está decorado com cenas naturais de aves e plantas. Instituto de Arte de Chicago. Este balde aqui é um quero. E é uma lâmina inca de ouro repuxado que representa o que parece ser uma cena de caça. Museu da América, Madrid. Esta situação aqui. E com isto terminamos a nossa leitura sobre o ouro inca. Foi uma leitura irritante, de novo. Irritante por causa da minha cabeça, né? Porque eu podia simplesmente ler, mas não, tenho que opinar também. Enfim, eu já falei a minha opinião, né? Já falei muito dessa situação toda. Eu acho incrível a quantidade de ouro que, lá está, foi-lhes entregue em vão, né? Porque, obviamente, ninguém sobreviveu a essa situação. E é tudo muito triste, porque sim, é a realidade que aconteceu, mas mesmo assim não quer dizer que as pessoas deviam esquecer, que as pessoas deviam perdoar. Na minha opinião, assim que as colónias espanholas e portuguesas terminaram, tanto Portugal como Espanha, como lá está, vários outros impérios que tinham colónias deviam ter contribuído alguma coisa para, sei lá, para melhorar a situação nas colónias. Mas não foi o caso. E aqui estamos, né? Neste mundo infeliz. Enfim, tá? Eu acho que vou terminar por aqui, até porque já terminamos a ler. Foi um caso muito específico, falamos de pessoas muito específicas, datas, valores e tudo isso. De novo, eu estou muito surpreendida com a quantidade de ouro, mesmo que era normal para os incas e para todas as civilizações acumular o ouro. A quantidade que eles tinham era mesmo imensa. Enfim, quem sabe onde este ouro anda agora? Provavelmente ninguém nunca vai saber, e é assim que termina a nossa leitura de Ouro dos Incas. Muito obrigada por estarem aqui hoje e nos vemos da próxima.